esta ordem de trabalhos. Pri- Primeiro de tudo, antes aqui um aviso ao disclaimer, que é sempre relevante, para destacar que esta informação é de caráter genérico, que se pretende educativa. Um, Esta apresentação não constitui qualquer oferta de serviços nem um convite ao investimento. Os elementos de informação que aqui é utilizada e destacada provêm de fontes consideradas fidedignas, mas que podem conter eventuais erros ou lapsos. As ideias, afirmações e conteúdos desta apresentação referem-se, neste caso, ao comunicador. Uh, uh, Serão dois, né? Começa por mim, depois será o meu, por mim, João Queiroz, depois será o meu colega Afonso, que vai dar uma panorama muito rápida relativamente há ações, provavelmente também ao CRUD, através de alguns gráficos de análise técnica, e, portanto, esta apresentação refere-se a nós e é da nossa, com o nosso contributo, ou seja, a nossa responsabilidade. No âmbito da MIF 2, esta apresentação não tem caráter de research de investimento e baseia-se unicamente em históricos e elementos disponibilizados por diversas instituições e sistematizadas por provedores de informação reputadas como, por exemplo, a Bloomberg ou Reuters. Por, por, eh, por fim, a eventual utilização desta informação deverá ser de uma forma, ser observada de uma forma crítica e assertiva, não vinculando a instituição, neste caso o Banco Carregosa, e é da exclusiva responsabilidade do ouvinte. Tendo dito isto, importará fazer aqui uma. Deixem-me ver se eu consigo ampliar. Exatamente. Conseguem ver o quadro maior desta apresentação? Em que observam, por exemplo, relativamente aos principais desempenhos deste mês de março, a destacar aqui o PSI com a menor perda, menos 1,56%, e no trimestre com um dos melhores desempenhos, 10,5%. O pior desempenho estará algures aqui com o DAX alemão, que no acumulado deste trimestre é de 7,39. O year to date, o acumulado deste ano, é igual, porque estamos a falar aqui relativamente ao primeiro trimestre. No segundo trimestre, se fizermos esta apresentação, já vão ver aqui outro desempenho. Nos Estados Unidos, o S&P perde 6,58, basicamente há uma hora atrás, agora com esta volatilidade, o S&P estará a valorizar 2,5%, o Nasdaq 3%, provavelmente estas percentagens serão um pouco diferentes. Mas aqui a destacar que o equiponderado perde 8%, enquanto o S&P, ponderado pela capitalização, perde 6,5%. O Nasdaq, curiosamente, o 100 perde 6,59% e o Russell 2000 6,85%. Portanto, curioso ver como os desempenhos foram negativos relativamente a este mês de março. No primeiro trimestre, o S&P perde 6,12, quando o equal weight, portanto, o equiponderado, 500 avos por cada ação, portanto, registra uma perda menor. O Nasdaq tem uma perda de 100. O Nasdaq 100 perde 7,67 e aqui a destacar também que o Hong Kong and Shanghai Technology perde quase 15,70. Também há aqui um ponto a destacar que o índice coreano ganha neste primeiro trimestre quase 20%, apesar das perdas também que registou neste mês de setembro, que ele não capturou aqui neste ecrã, mas foram também relevantes. Também um ponto a destacar tem a ver aqui com o price earning relativamente ao resultado estimado para este ano. Este aqui, 16,56 relativamente ao PSI, é com base no histórico do ano passado, com base no estimado para este ano. Portanto, tendo como por base as expectativas transmitidas pelas equipas de gestão para este ano, seria então um crescimento de assumindo aqui alguma linearidade do crescimento dos resultados, o price earning seria de 14.
é curioso que não é o valor, em termos de múltiplo, já tem algum prémio, por exemplo, relativamente ao IBEX, mesmo assim estará abaixo do Eurostock 50, estará alinhado com o Eurostock 600, e relativamente ao S&P 500, vamos ver aqui, o S&P 500 tem aqui, é qualquer coisa como 19,6, portanto ainda está, vamos dizer, mais barato que o S&P 500 ou mesmo o próprio Nasdaq com 21 vezes o resultado. Portanto, podemos verificar neste ecrã a destacar que tivemos perdas próximas de 6, 7% e o PSI navegou muito bem, perdendo apenas 1,5% e no trimestre ganha, ou no acumulado deste ano, ganha 10,5%. Há razões específicas relativamente a este desempenho, como por exemplo toda a parte de energia e também dos recursos naturais que fizeram aqui uma recuperação, quer a Galp, quer as empresas de as utilities elétricas, EDP, EDP Renováveis, também a REN e depois também um desempenho positivo por parte de algumas empresas de distribuição, como por exemplo a Sonai, a Jerónimo Martins e também na dimensão dos recursos naturais. Estamos a falar aqui das papeleiras começarem a dar aqui um desempenho também mais construtivo. Relativamente aos preços do crudo, é curioso ver que no acumulado deste ano o Brent valoriza quase 95%, a 107, e temos aqui também quase 10 dólares de queda relativamente aos máximos deste ano, 10, 11 dólares relativamente ao máximo. Já relativamente ao WTI dos Estados Unidos, há aqui uma compressão do spread entre os dois, ontem andava à volta dos 14, 15 dólares e está a estreitar-se. É um bom sinal se este prémio entre os dois contratos se reduz para os atuais 3, 4 dólares, se pode ser aqui uma premonição de que possam corrigir abaixo dos 100 dólares se as condições no Médio Oriente propiciarem para essa evolução. Também a destacar aqui a evolução dos preços do alumínio, 13,5%, e também aqui alguns valores, como por exemplo a soja, o crescimento da soja e também os resultados acumulados relativamente ao trigo, 21%, tem aqui alguma relevância, tendo em conta que alguns fertilizantes também subiram de preço e alguma potencial disrupção nesta dimensão pudesse estar a catapultar estes preços. Nota final aqui, nesta dimensão da evolução dos preços das matérias-primas, também o ouro e a prata, que estão mais correlacionados atualmente com as ações. Portanto, já não tem um desempenho que caracterizava em anteriores períodos como portos de abrigo e neste momento tem uma volatilidade muito parecida ou similar ao que acompanha pela correlação que tem com os instrumentos de risco como os índices acionistas. Também aqui a destacar nesta introdução ao preâmbulo, a evolução das yields, assim, nos 10 anos dos Estados Unidos estamos a 4,33, quando para a Europa, aqui o benchmark será a dívida a 10 anos da Alemanha, que está a 3%, portanto, há aqui um grande diferencial e o Reino Unido também apresenta aqui uma taxa mais elevada de 4,91. Também a destacar o Japão com valores acima dos 2,34, que é um valor elevado. Nos 30 anos, portanto, também os Estados Unidos com quase 5%, quando a Alemanha está aqui próximo dos 3,5%, ou seja, 2 pontos a destacar aqui é a evolução das taxas das yields de longo prazo, sobretudo dos Estados Unidos, que apresentam, ou seja, que os investidores exigem maior prémio de risco relativamente ao grau de endividamento que vamos ver no próximo slide e para estarem numa maturidade mais longa. Este ponto é importante porque podemos ver que o Japão, relativamente ao rácio de dívida pública relativamente ao PIB é dos mais altos, 236, seguido de Singapura, Grécia e Itália. Depois surge aqui os Estados Unidos, em que a dívida aqui ainda surge com quase 32 trilhões, embora os valores mais recentes apontem mais
ou mais atualizados apontem para valores mais elevados que estes quase estes 2 trilhões. Relativamente a Portugal, também importa destacar, aqui ainda surge com quase 93, mas estará abaixo dos 90%, daí também, já agora, quando Espanha está nos 101, o que pode justificar que nos 10 anos Portugal esteja a remunerar neste momento a 3,44, quando a Espanha está a 3,50, ou também podemos comparar aqui relativamente a França, que está a 3,72 e Itália 3,90. Ou seja, a dívida portuguesa, a dívida soberana portuguesa, para os aforradores de longo prazo, não comporta tanto risco as emissões feitas pelo IGCP, portanto, estão mais próximas do mercado e neste momento apenas 0,44, não chega a 0,5% de prémio relativamente à dívida alemã. Isto é um sinal muito positivo e muito benigno. Podemos verificar que a Alemanha está a 2,60, Portugal está a 2,66. Isto é um sinal muito positivo, o que também explica a evolução da percepção de risco relativamente à evolução do mercado português. Pronto, agora estes 8 pontos que depois tentaremos sintetizar em meia hora, um, um, iremos passar por aquela dimensão, mas para já vou passar para o meu colega Afonso, que vai fazer aqui vai-vos fazer aqui uma síntese relativamente através do mercado através da análise técnica. Olá, boa tarde. Vou passar aqui sobre alguns instrumentos, fazer assim, uma abordagem técnica, tendo em conta os acontecimentos das últimas semanas. Bom, começamos se calhar aqui pelo crudo, que é o mais relevante. No gráfico das 4 horas, temos aqui o Brent, que é o petróleo de referência na Europa. 28 de fevereiro começou a guerra, o Brent subiu bastante, esteve aqui a consolidar neste, neste range. Temos a resistência mais relevante nos 113 dólares por barril. Ora bem, se houver um agravamento da guerra, como a continuação dos ataques às infraestruturas energéticas no Irão, nomeadamente na ilha de Cargo, ou uma incursão terrestre por parte dos Estados Unidos, é possível que esta resistência de 113 dólares seja quebrada. E quais seriam as projeções técnicas? A amplitude aqui deste triângulo ascendente, que poderia levar aqui o preço para os 150 dólares por barril. Há 2 semanas atrás, a Arábia Saudita até tinha dito que em abril que o barril de petróleo poderia chegar aos 180 dólares. Pronto, se houvesse um disparo no preço do barril a ir para máximos históricos, até com valores superiores à crise de 2008, ia haver de forma evidente a inflação, porque pronto, os preços da cadeia de fornecimento iam aumentar todos. Pronto, isso iria forçar uma subida das taxas de juros por parte da Fed, o que poderia impactar aqui bastante o mercado. Até porque a última vez que tivemos um ciclo de corte de taxas de juros foi aqui no último bear market ao longo do ano 2022. Portanto, foi assim um bear market bastante consistente ao longo de 8 meses. Todas as correções, nomeadamente a de abril do ano passado, com as tarifas e depois com o congelamento das tarifas, ou mesmo Covid, que são correções em V, o último bear market mesmo foi aqui em 2022.
Passamos agora aqui, portanto, para o gráfico do SP500 e qual é que poderia ser aqui a trajetória se houvesse um agravamento da guerra. Estamos aqui numa tendência ascendente já desde os mínimos Covid, com 4 testes, esta linha tendência branca. Quais é que seriam os principais preço-alvo se a tendência continuar descendente, como tem vindo a acontecer desde o início do ano? O primeiro é o reteste dos máximos históricos anteriores de fevereiro de 2025, que foi o que aconteceu no ano passado, quando o SP500 corrigiu 20%, testou o máximo histórico anterior. Ou seja, antigas resistências tornam-se novos suportes e vice-versa. Isto equivaleria aqui a uma correção de cerca dos máximos, aproximadamente 12,5%. Depois temos o segundo preço-alvo, que seria um novo reteste aqui da linha tendência ascendente, ou seja, aqui o quinto teste é que equivaleria, pronto, aqui entre uma correção na ordem dos 20 ou 25%. Pronto. E este é o panorama da SP500. A subida que está a ver ao longo do dia de hoje não é muito surpreendente e estes ganhos podem voltar a anular-se amanhã se o Trump vier a desmentir esta notícia que saiu há pouco do presidente iraniano, que está aberto para o término da guerra. Passando agora, por exemplo, aqui ao DAX alemão, a Europa está a fazer aqui um comportamento um pouco diferente. O DAX está consolidado desde meio do ano passado nesta box. Se fizermos uma projeção da amplitude da box para baixo, poderia levar os preços aqui até aos 20.300 pontos. Pronto, nas últimas sessões quebramos este suporte. Agora com a notícia de hoje estamos a entrar outra vez dentro da box. Mas ao longo das próximas sessões continuar a correção, é bem possível que possa vir aqui testar os 20.300 e seria uma correção de cerca de 20%, e que seria bastante justa e comum em situações de crise como é que se tem passado. Passando ao ouro. O ouro, pronto, ao contrário dos índices, metal precioso, reserva de valor e é imune às situações de guerra. O ouro esteve a cair muito desde janeiro, quando houve aqueles movimentos bastante agressivos. Estamos neste momento uma correção de 17% face ao máximo histórico, já tivemos a corrigir 26%, acho que até está num preço bastante justo para o cenário em que estamos agora. O ouro quebrou aqui esta pequena resistência dos 4.600 pontos, fez aqui um fundo mais alto e poderia engatar agora. Talvez retestar aqui renovar máximos se a guerra se agravasse. Portanto, está aqui um preço bastante em conta e em desconto. Podemos ver agora aqui o caso da Nvidia. A Nvidia, pronto, peguei aqui na Nvidia, que é a empresa com a maior capitalização do mercado. Pronto, a Nvidia esteve aqui a consolidar desde agosto do ano passado, já com as empresas tecnológicas com os múltiplos bastante altos e com dificuldade depois em continuar esta tendência ascendente que dura desde há 3 anos. A Nvidia quebrou aqui a zona dos $175, que era bastante relevante. O segundo nível para confirmar a continuação de uma tendência descendente seria a quebra aqui dos $164. E este movimento de acumulação poderia levar a Nvidia a testar os $135, que coincide aqui com o nível da retração de Fibonacci de 61,8%, que é uma zona de suporte
bastante importante e que serve de referência para muitos traders. E também aqui a zona do point of control de todo o bear market entre novembro de 24 e abril de 2025. Ou seja, nesta zona toda, os 135 dólares foi onde houve maior troca, maior volume de negociação, portanto pode ser uma zona bastante importante a ser testada. Para concluir a minha parte, passo aqui ao caso da Bitcoin, que está a performar bastante mal ao longo deste ano. A Bitcoin fez os máximos em outubro, quando havia mais liquidez no mercado e maior apetite pelo risco. Corrigiu, depois esteve aqui a formar um triângulo ascendente ao longo do mês de dezembro. Fez aqui um falso breakout e partiu para baixo. Estamos neste momento noutra zona de distribuição. Fizemos um falso breakout, quebrou aqui a linha de tendência ascendente e diria que o mais provável seria retestar aqui a zona dos 50 mil dólares, que foi bastante importante também em 2024 e no ciclo do halving passado. Se virem bem, no ciclo passado também tivemos um movimento deste género. Fez os máximos no final do ano, outubro, novembro. Fez uma queda também comprida, falso breakout e teve a derreter até ao final do ano. Pronto, a minha parte da apresentação terminou, espero que tenham gostado. Vou passar outra vez para o João. Com licença. Peço desculpa, pelos vistos estava a falar ahm, estava a falar sem ativar o som. Pronto, estava a tentar dizer que vamos passar por estes 8 pontos, começando então pelo conflito do Médio Oriente. Então, esta conflitualidade do Médio Oriente, que dominou todo o mês de março, teve aqui um impacto extremamente relevante, quer em termos de ações, obrigações, dólar, metais preciosos, quase todas as classes de ativos e de diferentes formas. As ações e as obrigações efetuaram aqui alguma correção, o ouro também de uma forma menos pronunciada e o dólar apreciou-se como aqui um bocado como retorno de muitos ativos, principalmente os que têm exposição aos mercados emergentes, que fizeram aqui também alguma correção, como a Coreia do Sul, como também a China ou a Índia, que podiam ter aqui mais impacto proveniente da escalada dos preços de energia e impactar de uma forma mais negativa também a evolução do preço ou seja, das importações e o impacto da sua economia. Portanto, aqui, 1 de março, com o início das operações militares, depois a 9, com a escalada do preço do Brent, que quase atingiu os 119, 120, felizmente só voltou lá de forma muito pontual. A perspectiva de corte de taxas de juros em que na sessão de 28 de março passado, uma quarta-feira, Powell aponta apenas aqui uma dissensão e alerta para
a incerteza da evolução dos preços de energia e a capacidade para a Fed poder atuar com cortes de taxas de juros. A 19, no dia imediatamente a seguir, temos aqui a questão do gás natural, em que o Qatar, um dos mais relevantes players na parte do fornecimento de gás natural, é impactado e, dessa forma, também há aqui um impacto transmissor na dimensão não só dos preços de energia, mas também nas taxas de juros, sobretudo das yields de médio e longo prazo, como vimos há bocado, que se encontram em valores ao aliviar dos topos. Em 23 de março, na semana passada, portanto, temos aqui uma pausa de 5 dias. Depois, antes de terminar esta pausa de 5 dias em ataques, houve aqui também, com este anúncio, houve um short squeeze e o preço do crudo fez aqui alguma correção, de quase dos 117 aos 118, quase aos 97 ou 98 por parte do Brent. Hoje também, para já, posso partilhar convosco que o WTI está neste momento próximo dos $101, enquanto o Brent está quase nos 104, a corrigir 3%. O Brent, porque é que é relevante? Porque é o que marca as expectativas dos investidores relativamente à produção na Europa, Médio Oriente e África. Também, na semana passada, com o adiamento de mais 10 dias, o alargamento do prazo, provocou aqui algum impacto, com o VIX a quase atingir os 31 pontos. Historicamente, quando o PSI bate nos 31 pontos, costuma haver uma inversão de curto prazo, ou seja, costuma marcar um topo, o VIX começa a corrigir, em média vem para os 17, 18 pontos novamente, o que permite que as ações possam fazer aqui algum upside ou alguma recuperação. Relativamente à energia, como epicentro da crise, o Brent atingiu aqui um máximo de 119, este atual de 111, 113 já não é verdade, portanto estamos atualmente próximo dos 103, 104 e o diferencial entre o Brent e o WTI que chegou a atingir os $15, portanto anteontem, na segunda-feira, está hoje apenas a 3, 4 dólares. E o gás natural na Europa, que esteve a valorizar quase 30%, vai fazer aqui alguma. Também tem estado a fazer aqui alguma descompressão. Fatores de pressão na oferta e a contribuir para a inflação, e é este ponto irrelevante relativamente aos mercados, principalmente na parte da dívida e também nas ações. Porque é que é relevante nas ações? Se os yields sobem, há uma expectativa de que as taxas de juros, principalmente de médio e longo prazo, nestas duas pontas, possam impactar as avaliações das ações. E aí temos aquilo que se chama a comparação dos múltiplos, ou seja, os múltiplos, em vez de estarem tão elevados, portanto, têm alguma tendência para começar a corrigir, tendo em conta que as expectativas de resultados por parte das empresas também têm alguma tendência para baixar, para não vos enfastiar, como por exemplo a margem bruta tende de alguma forma a ser comprimida também, ou seja, o resultado que as empresas vão extrair torna-se mais baixo porque o incremento dos custos também vai acabar por consumir da margem que vem por via dos resultados, porque nem todo o custo é passado para o consumidor. Depois há aqui alguns pontos, como por exemplo, no Estreito de Hormuz, 20 milhões de barris estão bloqueados. Também no Qatar, a região de Ras Laffan corresponde a 17% das exportações de gás natural liquefeito que são afetadas. A Arábia Saudita desviou também para o oleoduto este-oeste, são 5 a 7 milhões de barris, que permite mitigar também este transtorno provocado pelos 20 milhões de barris que passam no Estreito de Hormuz, e as reservas do G7, quase 400 milhões de barris poderiam também, que permitiram limitar as subidas aqui do Brent aos 119, 120 dólares por barril. Também outros impactos cruzados, temos aqui os fertilizantes, como a ureia, que subiram 35% em apenas numa semana e afetam as sementeiras, de alguma forma ameaçam as sementeiras do hemisfério norte e
traz aqui também, obviamente, alguma inflação por via dos produtos agrícolas e dos alimentares. Na parte da petroquímica, a falta da nafta paralisa, de alguma forma, os crackers asiáticos, ou seja, os polímeros poderão estar em atenção, assim como certos gases que, de alguma forma, também afetam e os metais críticos, o enxofre, o ácido sulfúrico e as baterias e redes elétricas, assim como o combustível, o jet fuel, já com alguma escassez e o diesel e a gasolina em risco antes do verão. Portanto, todo este impacto verificou-se nos mercados em face desta conflitualidade no Médio Oriente. Então, esses impactos traduziram-se, como vimos há bocado, o S&P perdeu 6,8%, o Nasdaq 6,4%, enquanto o Eurostoxx 50, 5,5%. O PSI chegou apenas a estar a ganhar 0,25 antes de fazer esta recuperação. Setores em alta, setor de energia, Galp atingiu um novo máximo histórico, 22,16, salvo erro. A Volkswagen aqui a efetuar uma conversão de uma unidade para produzir o Iron Dome, em conjuntamente com o Rheinmetall, que também teve aqui algumas sessões de correção, mas mantém aqui alguma perspectiva mais positivista. Relativamente aos fertilizantes, também vimos aqui, pela escassez, algum impacto mais positivo em termos de crescimento. A CIF Industries subiu de 3,7 numa sessão, Basei 4,3, ao Nutrien 3,4. A banca pontual, houve aqui alguns ressaltos táticos, como por exemplo a Unicredit, que tem uma OPA a decorrer relativamente ao Commerce Bank. Setores em pressão. As tecnológicas, as magníficas 7 perderam quase 4%, 31% em 12 meses. Aqui também adicionou-se o impacto da TurboQuanto, portanto, que era aqui uma nova forma, algorítmica também de fazer uma compressão da utilização dos dados e teve aqui, afetou de alguma forma a estimativa das memórias. Foi algo transitório, porque o investimento em termos de inteligência artificial continua a existir e continua a ter um impacto ainda positivo relativamente a todo o setor. Porém, a TurboQuant também veio mostrar que provavelmente esses números tinham que ser revistos ou tinham que ser ajustados em baixa, não de uma forma tremenda ou tremendista, mas de uma forma relevante, mas mantém aqui alguma procura e fez com que a Nvidia também revisse em alta as vendas para 2026 para próximo de 1 trilhão. Relativamente aos automóveis, também vimos aqui algumas correções, quase 3% numa semana, portanto a subida dos preços do combustível afetaram de alguma forma esta evolução, portanto, e de alguma forma com algum colapso relativamente à margem. Eu não o coloquei aqui, mas também na parte da aviação, o transporte e aviação de passageiros também de alguma forma a ser afetada. Na parte do consumo, verifica-se aqui também algumas perdas relevantes, como a Louis Vuitton, a Hermès, Ferrari, que perderam no acumulado do ano entre 39% a 49%, relativamente à construção e recursos básicos. Também houve aqui algum estreitamento e alguma correção. Relativamente ao PSI, é interessante verificar que na semana de 2 a 6 de março registrou um ganho acumulado de 8%, quando, por exemplo, a nós 7,18%, quando, por exemplo, nas perdas, temos na parte da logística, os CTT corrigiram 11%, também na parte do retalho de distribuição, a Jerónimo Martins 7,3%, ou a EDP 6,9%. Já no período de 23 a 27 de março, nesta semana, tivemos aqui já um outro ajuste, algumas recuperações, por exemplo, relativamente à utility elétrica, a EDP, e depois alguma recuperação aqui também por parte da Jerónimo Martins. Mas aqui a destacar a Galp, o novo máximo histórico, registado em 19 de março, a nós aqui com alguma resiliência defensiva, o que também é explicável pelo dividendo estável que apresenta, a pressão na banca em contexto de risco, ou seja, é
é um setor cíclico e dependerá aqui, de alguma forma, também da atividade económica, apesar de alguma pressão de recuperação por parte das taxas de juro, mas a hipotética estagnação económica afetar a sua evolução. Obviamente que retirando esta carga geopolítica, a banca tem alguma capacidade para voltar a recuperar, porque a parte da economia e a parte cíclica a contribuir de uma forma positiva. Também aqui a Mota-Engil é uma cíclica sensível com ressalto tático, sobretudo a 23 de março. CTT com apesar de resultados muito robustos aqui com guidance decepcionante, porque a energia obviamente impacta a logística, as utilities de alguma forma mais penalizadas com as yields elevadas e aqui Johnny Martins consumo mais defensivo, embora com alguma pressão nos custos. É claro que modificando este tema da geopolítica, provavelmente poderemos ter aqui uma parte mais virtuosa relativamente a esta dimensão, obviamente, provavelmente retirando aqui algum do potencial já da Galp que poderá já estar aqui de alguma forma consumido. Relativamente às obrigações, a destacar a subida da yield a 10 anos dos Estados Unidos aos 4,42 nos 10 anos, é muito elevado para uma economia que tem 36, 37 ou 38 trilhões de endividamento, a 30 anos nos 5%, quando compara, por exemplo, na Alemanha, o Bund a 3,07%, e também a 2 anos 4% é muito elevado, estará mais próximo atualmente, portanto foi um pico, foi um topo que fez nos 4%. Foi curioso verificar na semana passada as emissões a 2 a 5 anos que costumavam ser muito concorridas ou tinham alguma procura, verificaram aqui alguma retração, ou seja, os investidores para 2 anos começaram a exigir um prémio superior, 20 pontos base, 30 pontos base, e a procura foi inferior. Isto foi relevante e mostrou também aqui alguma deterioração também por parte do mercado. Os leilões de dívida, então, constituíram aqui um sinal de alarme, como referi, 2 e 5 anos, nas sessões de 25 de março, mostraram aqui uma procura relativa menor e um prémio superior. Nos 7 anos também não melhorou, prémio máximo com uma cobertura fraca. Portanto, no mercado de trilhões, a liquidez deteriorou-se nas últimas semanas e o debate sobre o potencial risco sistémico. Se passarmos para o crédito corporativo e as high yields e dívida global, verificamos que aqui a dívida com maior risco e que remunera mais fez mínimos que não observava desde abril de 2025. E esse representou a sexta queda relativamente a março. Os spreads alargaram-se, mas de alguma forma também controlada. Os bundes, portanto, a dívida da Alemanha mostrou aqui que estava a ser impactada, é mais visível pelo mercado dos swaps que estavam a indiciar duas subidas por parte do BCE. Entretanto, desde o início desta semana, principalmente nas últimas horas, esta parte diluiu. Estas subidas também não se verificaram, têm estado a diluir, felizmente, porque numa economia estagnada ou a necessitar de alguma revitalização, como a Europa, uma subida de taxas de juro poderia ser tornar a devida ou a economia mais difícil, mais dificultada para os agentes económicos. Também aqui a destacar que o private equity e o private credit mostra aqui um crescimento também dos defaults. Os defaults não são de 78%, mas está num crescimento, porque como eram muito baixos do ano passado para este ano, mostram aqui algum crescimento. Como são valores pequenos, temos taxas de crescimento entre 75% a 80%, e aqui também, por exemplo, a Cliffwater Fund, com pedidos de resgate, aqui a crescerem muito mais do que o que se esperava. Relativamente ao ETF de longo prazo, o TLT, que muitos de vocês também já conhecem, que são para dívida de mais de 20 anos, mostrou aqui alguma quebra de suportes técnicos e esta é a parte relevante que mostra que nos treasuries ali longos mostravam aqui alguma queda
principalmente neste mês de março. Relativamente às divisas e ouro, verificamos aqui algum ajuste por parte do euro-dólar, com o crudo elevado, perspectivas de inflação e alguma perspectiva da Fed mais restritiva, o diferencial de taxas de juro tornava o dólar mais apetecível. E o euro esteve aqui mais pressionado. Energia importada, Europa e o Sudoeste Asiático, como o Japão, Coreia do Sul, China e Índia, importam o crudo mais caro e os termos de troca tornam-se negativos, pressionando os bancos centrais a adotarem uma postura wait and see e não estragar o atual estado da arte da economia. Zona-chave do euro-dólar foi ali 1,14, 1,15, um suporte de alguma forma crítica, e acima de 16 acaba por ser aqui a resistência relevante. O euro-dólar hoje esteve ali próximo de 1,1450, 1,1460, está neste momento uma figura acima, 1,1550. Se mantiver esta perspectiva do apetite pelo risco, se o crudo se continuar a corrigir, então poderíamos ter aqui o euro-dólar a caminhar no sentido de 1,16, 1,17, provocaria aqui também algum amortecimento na subida dos preços do crudo, de alguma forma amorteceria as importações mais caras. Portanto, perspectiva construtiva para o euro, se conflito arrefecer e o gás estabilizar. Relativamente ao ouro, como falou o meu colega Afonso há bocado, é que é um paradoxo de refúgio, esteve alta até quase 5.200 dólares a onça, portanto máximos históricos próximo dos 5.500, não voltou lá desde janeiro, e veio corrigir, salvo na semana passada, para próximo dos 4.400. Estando acima dos 4.500 dólares, portanto quase a onça, ou 1.000 dólares abaixo do máximo histórico, acaba por criar aqui uma perspectiva positiva, a atrair alguns compradores que observam no ouro e na prata aqui também como mais um ativo que é tratado ou mais correlacionado também com as ações, e tentam equilibrar atualmente, substituindo a dívida ou parte da dívida soberana por estes metais, os metais preciosos e outro tipo também de mercadorias mercadorias ou ativos tangíveis. A queda bruta que houve, uma correção de quase 20% no primeiro trimestre, de alguma forma, trouxe aqui uma das piores semanas desde 1983, relativamente, continuamos a falar ao ouro, que passou a ser observado como um ativo de liquidez e vendido para cobrir as perdas, ou seja, as vendas que observamos foi para a realização de ganhos e cobrir as perdas, por exemplo, nas ações ou alguns tipos de obrigações. O ETF do GLD, que alguns de vocês conhecem, atingiu os 181 mil milhões em AUMs, é um valor muito elevado se compararem, por exemplo, com o PIB português, que anda à volta dos 270 mil milhões, o PIB anual, e este valor, este AUMs, atingiu máximos, mostrando aqui uma procura também institucional persistente. Relativamente aos bancos centrais, aqui a destacar a decisão da Fed de manter as taxas de juro em 18 de março passado. Aqui também que o PPI, ou a inflação, relativamente do lado da oferta, de alguma forma mostrar aqui um crescimento acima, saiu 3,4 acima dos 3, estamos a falar nos Estados Unidos. O emprego mostrou também aqui algum abrandamento, peço desculpa, e Powell a dizer que é demasiado cedo para medir o impacto do crudo. Dilema aqui, inflação alta, mais emprego fraco, provoca aqui uma postura wait and see. Já relativamente ao BCE, mantém as taxas de juro, admitia uma subida em abril se a inflação persistir, esperemos que tal não aconteça. Relativamente ao Banco da Austrália, teve a segunda subida consecutiva, apesar de a votação ter sido apenas 5,4, mas eles têm um mandato único relativamente à perspectiva da inflação. Relativamente ao ZEV da Alemanha, o índice aqui de
confiança e que permite, apesar de ser um índice subjetivo, é muito relevante, que permite ver a confiança dos consumidores e a atividade empresarial e económica nos próximos 3 meses, é relevante por essa parte. Mostrou aqui um colapso de meio ponto, quando esperava uma subida de 39 pontos e o anterior tinha sido 58,3. Provocou aqui um forte choque de expectativas. Estagflação, portanto, tivemos por parte da OCDE na semana passada a primeira apresentação de estimativas de inflação, tendo por base esta conflitualidade no Médio Oriente e que mostrava aqui 4% para a inflação, relativamente ao G20. O valor mais elevado seria para a União, os Estados Unidos com 4,2, já a Alemanha seria, salvo erro, se a memória não me atrai, muito, apenas 2,9. É elevado para o target do BCE, que é 2%, mas ainda não atingimos os 3%. A Goldman Sachs aqui reveu o crescimento dos Estados Unidos em baixa, obviamente, como impacto também da inflação, que se repercute também no consumo, depois também em toda a dimensão, numa perspectiva também, quando o emprego está a estagnar, um dos números que vimos aqui, os non-farm payrolls, que mostrou aqui uma queda de 92%, pontos, de 92 mil postos de trabalho, quando esperava um crescimento de 55, portanto, mostra aqui o impacto que a economia possa ter aqui, de alguma forma, alguma contração. A probabilidade de recessão também elevou-se para 30%, embora não estejamos ainda num ponto muito elevado. O crédito privado mostra aqui alguns sinais de tensão, como falamos há bocado. Por exemplo, só para 2 pontos, só para destacar que a JP Morgan reduziu a avaliação dos colaterais em fundos de crédito privado, ou seja, as garantias que são dadas pelos fundos por este tipo de fundos baixaram o seu grau de alavancagem. A BlackRock impôs limites ao resgate de um fundo de crédito de 26 mil milhões. Este facto também acabou por ser de alguma forma relevante. E a Clearwater Fund, como falamos há bocado, em que os pedidos de resgate também acabaram por ter aqui algum impacto. Para já, não há um contágio possível, estará limitado, portanto, mas convém nos próximos meses e trimestres ir acompanhando o tema esta dimensão, já que a parte do private equity, mais inteligência artificial, mais as obrigações, se falhassem no seu conjunto, implicaria um risco sistémico. Não estamos aí, risco sistémico, não estamos aí, mas é apenas um ponto a guardar no recôndito da nossa memória. Não é algo muito relevante neste momento, mas ter ali como um bulletzinho, um ponto, como possível ameaça, vamos lá de vez em quando verificar como é que este ponto tem evoluído. O turboquant foi relevante num determinado ponto, tem estado a diluir, mas teve relevância, por exemplo, na dimensão da Micron, 8%, da SanDisk 3%, SK Inix 6% e o KOSPI, portanto o índice tecnológico da Coreia, salvo erro, se não é o genérico, caiu 4% em apenas uma sessão. O que é que faz o TurboQuant? É uma técnica de compressão que reduz, de alguma forma, ou mitiga, ou atenua, vamos dizer, atenua a necessidade de memórias para LLM. Também permite aqui alguma poupança elétrica relevante. A ARM Holdings valorizou 13,7%, com o AGI, portanto, a inteligência artificial generativa global, digamos assim, a expandir-se com uma oferta para os CPUs dedicadas então ao AGI. E tem uma meta para 25 mil milhões até 2031. A rotação dos IAs também, de alguma forma, tornou-se relevante e a concentração do S&P no top 10 também mostrou-se de alguma forma aqui com algum potencial para se diluir e ser, e agora provavelmente a ser repartida se houver o IPO da Anthropic, ou OpenAI ou a SpaceX, portanto, de alguma forma, as top 10 deixarem de representar 40% do índice, mas sim passarem então a largar para 50%. Relativamente ao retalho, os dados que temos é que fevereiro foi dos meses mais fortes para compra por parte dos investidores, ou seja,
os contratos de opções foram mais utilizados pelos investidores de retalho, os investidores e traders, durante o mês de fevereiro, com algumas compras fortes e após quase 26 meses consecutivos. Ou seja, previam ou estimavam de alguma forma como que março poderia comportar aqui alguma volatilidade e ajudou também de alguma forma a trazer aqui alguma dimensão. Relativamente às perspectivas para o segundo trimestre, a destacar aqui três cenários: base, cenário alternativo e cenário de cauda, aquilo que nós dizemos o mais diluído. Com 54% de probabilidade de acontecer, era haver aqui um acordo entre o Irão e os Estados Unidos, o que seria desejável, antes de maio. O Deutsche Bank prevê aqui 76% dos inquiridos perspectivam que possa haver um acordo até maio. O Brent recuar gradualmente para 85,95 até o final deste mês de abril, o S&P recuperar aos 6.800, 7.200 pontos com queda do VIX, Fed potencialmente com um corte em setembro, BCE manter nos 2% e o ouro retomar a função de ativo de refúgio, quiçá nos 5.000. E o euro-dólar a 1,17, 1,20. Como será cenário alternativo e prolongamento da atual tensão relativamente ao mês de março, portanto, a conflitualidade estender-se-ia por mais 2 ou 3 meses, o Brent manter-se-ia 115, 160, numa perspectiva muito mais negativa, quiçá os $200 por barril. Inflação nos Estados Unidos, então, os 4,2, recessão com 35% de probabilidade. Bear market no S&P e a queda de 20% que o meu colega Afonso há bocado referia, portanto, 20% relativamente aos máximos e não no acumulado deste ano. O ouro recuperaria aqui como refúgio real e a Bitcoin divergiria das ações. BCE forçado a subir juros. Portanto, este seria um cenário alternativo. Obviamente que este aqui tem 35% de probabilidade, ou focamos mais neste 54%. O de 11%, eu não, nem queria falar deles, nem vou falar, deixo aqui apenas é um cenário muito mais restritivo, com o Brent entre os 155 e os $210, em que os Trade Tormuz temos aqui um fecho completo, cresce os mercados quase 40%, default quase em cascata do Private Equity, Private Credit e o High Yield, e algum risco sistémico relativamente às Treasuries dos Estados Unidos. Obviamente que não é este o cenário. Provavelmente Trump e o seu executivo têm noção deste quadro, por isso tem mais estímulo a fazer a desescalada e a focar-se neste quadro, neste cenário central. Foquemos então neste ponto como perspectivas relativamente ao segundo trimestre. Portanto, síntese e o que ficou do primeiro trimestre, o Brent dos $65 aos 119 poder voltar aos 110 ou até aos 95, e o conflito transformou os Trade Hormuz no barómetro de risco global. Relativamente às ações, esta correção, o value a superar o momento ou crescimento em dois desvios padrões e as magníficas 7 em correção diferenciada, 11,31%. Ilhas longas sobem, apesar dos fracos dados do emprego. Nas divisas, o dólar mais resistente, ou ancorado aqui no 1,15. Relativamente ao ouro, como ativo de refúgio, e bancos centrais, aqui a Fed num equilíbrio mais difícil e o BCE entre a credibilidade e a recessão. Então, aqui dois cenários: inflação conjuntural, sem estagnação, e depois um com estagflação. Estagflação é o pior cenáriozinho. Portanto, inflação, alguma forma de inflação conjuntural, provavelmente na parte de energia, Galp, Shell, ExxonMobil e Total Energy. Como é que nós chegamos a estes valores? Isto passa também e é aqui este ponto, vou falar de uma forma muito rápida. Alguns de vocês provavelmente já devem estar a utilizar esta dimensão, que tem a ver com a parte da FactSet que tivemos a oportunidade também de ver numa apresentação. Deixa-me ver se eu consigo vos passar esta dimensão. Não é aqui. Um,
ok. Quando fizemos uma apresentação relativamente à FactSet, verificamos aqui que há aqui um conjunto de valores de screening que podemos observar, em que quando adicionamos um filtro, podemos ir buscar aqui um conjunto de perspectivas. Um, este conjunto de dados foi importante para conseguirmos observar. Agora vou voltar outra vez à minha apresentaçãozinha. Um, esta transição, dê-me só um instante. Ok. Permitiu chegar a esta parte, fazer esta seleção para energia, infraestrutura real, banca e seguros, matérias-primas e consumo essencial. Então, numa perspectiva aqui de inflação conjuntural, sem ser uma estagnação muito marcada, ou vou dizer de outra forma, ser uma contração muito visível, em que temos uma inflação do lado da oferta, na parte energia alimentar, com crescimento ainda positivo, ainda que ténue, um, a equipar leves sinais de alguma estagflação, mas ainda sem sinais de contração. Uma janela ainda favorável para as cotadas com pricing power real, ativos reais e alguma procura inelástica. Ou seja, aquelas empresas que têm uma boa oferta de serviços e de produtos, em que pequenas subidas por via da inflação do lado da oferta não afasta o seu consumidor. O que é que teríamos do lado aqui da energia? Perspectivas como a Galp, a Shell, ExxonMobil e Total Energy. Estão aqui os pontos. Qualquer uma delas estará mais relacionada aqui com o free cash flow robusto. Aqui a Total Energy um pouco de uma forma oportunística, por beneficia de alguma penalização por parte da Qatar Energy. Depois, em termos de infraestruturas e ativos reais, aqui a Ferrovial e a Vinci, quer relativamente à parte da construção, como também toda a dimensão que eles têm de exploração de infraestruturas, como o exemplo dos aeroportos. A Brookfield também pela diversificação geográfica e o rendimento ajustado à inflação. A REN, que vocês bem conhecem, tarefa regulada de alguma forma como parcela parcial. E a Enbridge, aqui os oleodutos e as toll roads. Relativamente à banca e seguros, o BCP, o Unicredit, o BNP e a Allianz na parte de seguros. Já nas matérias-primas, a Mosaic Nutrient, a Yara, a Glencore e a Corteva AgriScience. No consumo essencial, aqui estes valores que vocês já conhecem, com empresas com boa geração de free cash flow com alguma diversificação em termos de otimização da sua diversificação, quer de carteiras, quer de clientes. Portanto, observamos aqui uma perspectiva mais positiva e obtivemos estes dados com base no screening que fizemos na apresentação que fizemos em janeiro passado, ao final de janeiro, através da FactSet que vos apresentamos e que está disponível. O Banca Rosa paga consideravelmente entre 20 a 30 mil euros por ano para vocês terem aquela ferramenta. Utilizem, explorem, fica outra vez esta mensagem que nos permitiu chegar a esta dimensão. Isto aqui é outra forma de apresentar aquele quadro. Agora, aqui seria relativamente a um quadro de estagflação. O que é esta estagflação? Iríamos ter aqui uma inflação entre 3% a 4% e o PIB estar mais numa zona de alguma contração, custos a subirem, volumes de vendas a caírem, em que sobrevivem as cotadas com um balanço mais limpo, continua a procura inelástica e ativos reais é aqui uma dimensão mais positiva. Então, com ativos reais, por exemplo, isto só são exemplos, isto não configura aqui nenhuma sugestão. São meros exemplos de cotadas que surgem quando nós fazemos alguma avaliação com base nos dados que nos surgem, por exemplo,
tenho falado relativamente à FactSet porque é aquilo que está na plataforma. Existem outro tipo também de informação. Nós cingimos relativamente a esta dimensão e surgem-nos estas empresas, como por exemplo a Barrick Gold, Franco-Nevada ou Newmont. E estão aqui porque é que referi. Relativamente a um balanço mais, chamei limpo, mais equilibrado, que é a palavra mais correta, a Galp, a Total Energy ou a Equinor, na parte de saúde e farmacêutica, Novartis, Roche ou Johnson Johnson, na parte da agroalimentar essencial, Nestlé, Johnny Martins e Archer Daniels dos Estados Unidos, com free cash flow muito positivo, por exemplo, uma Berkshire Hathaway, uma Philip Morris ou uma Mota Gil, ela está aqui um pouco forçada, mas consegue ainda ficar com alguns parâmetros, consegue cair aqui dentro. De alguma forma, a evitar, neste cenário, se sairmos, se a questão do Médio Oriente ficar resolvida e não tivermos inflação, obviamente que este cenário não se aplica, quanto muito iríamos cair nesta dimensão. Aqui, numa perspectiva mais apertada, um cenário mais menos simpático ao investimento, aqui provavelmente tentar evitar as tecnológicas com o crescimento alavancado, aqui as empresas de exploração e produção petrolífera com muita dívida, o consumo discricionário, as viagens de luxo, os automóveis de elevado valor, o real estate com yields muito elevadas e as empresas high yield e private credit. Outra forma de vos apresentar. Pronto, basicamente é isto que eu tinha para vos referir relativamente ao balanço do primeiro trimestre e aqui alguns apontamentos ou alguns exemplos de algumas empresas de valor em alternativa ao crescimento se estivéssemos num cenário menos amistoso relativamente ao investimento. Era isto que tínhamos para vos apresentar. Espero ter conseguido transmitir os principais conceitos, a ideia de ter resumido este primeiro trimestre, que foi muito rico, e ter algumas perspectivas relativamente ao próximo trimestre. Este foi mais penalizado, este primeiro trimestre. Esperemos que o segundo seja mais benigno. Mesmo assim, provavelmente, enquanto persiste alguma incerteza, talvez focar numa parte de valor em empresas com mais forte geração de free cash flow, provavelmente à medida que formos tendo mais tração por parte ou mais clarividência relativamente à evolução destes cenários, então provavelmente ir assumindo gradualmente mais risco ou recuperar aquelas empresas de maior risco. Portanto, para já ficaríamos por aqui. Se quiserem ter acesso a esta apresentação, por favor, contactem os vossos gestores de conta, que poderão facultar também esta apresentação. Portanto, terminaria por aqui. Alguma dúvida ou questão, enviem para apoioinvestidor@bancarrosa.com com conhecimento ao vosso gestor de conta. Tentaremos dar uma resposta em tempo. Se quiserem partilhar também algum pensamento, estão livres de fazer. Tentaremos responder em tempo. Portanto, era isto que tínhamos para referir. Fica agora, foi uma honra e um prazer ter-vos desse lado. Desejo-vos a todos uma excelente tarde e uma Santa Páscoa e umas boas férias, se for o caso disso. Uma boa tarde para vocês.